This meeting is being recorded. Saudação, pessoal! Estamos na área, no ar e nas redes para mais um vídeo do canal 30 do Segundo Tempo, sua mídia alternativa para ouvir e comentar sobre futebol. Aqui os comentários são sinceros, pois o nosso time é formado por comentaristas independentes e torcedores apaixonados por futebol. Então, se você é como nós, venha com a gente, se inscrevendo no canal, dando um like no vídeo, fazendo seu comentário e divulgando e compartilhando o canal nas redes e para os seus amigos. Isso não te custa nada, no máximo aí 2, 3 cliques. E vai nos ajudar aqui muito. Eu sou o Gessé Cochanovos e hoje, juntamente com meu amigo aqui, o Douglas Bissoli, vamos comentar sobre o jogo de ida da Copa do Brasil, do Clássico das Multidões, aí, como é chamado, aqui no quadro Subindo na Copa. Daí, Douglas, o que você achou do jogo? A expectativa foi boa? Criou expectativa e correspondeu ou não? Bom dia, meu amigo Gessé, tudo bem? Meu querido, correspondeu. Achei que correspondeu, achei um bom jogo. No primeiro tempo, o comecinho do primeiro tempo, melhor ainda, porque o Corinthians se lançou no ataque e dava alguns espaços para o Flamengo, que deu 2 contra-ataques ali nos primeiros minutos, que daí eu acho que eles falaram, opa, se a gente continuar só atacando, a gente vai levar um gol aqui. Aí deu uma segurada. Mas eu achei um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, eu achei um pouco que os times foram um pouco mais cautelosos, embora o Flamengo tenha controlado o jogo desde o primeiro tempo até o segundo, mas eu achei um bom jogo, acima das expectativas. Mas acertamos, né? Que a gente tinha falado na última vez que não iria ser igual foi nas quartas de final da Libertadores. Um Corinthians bem mais encorpado, dando bem mais perigo para o Flamengo. Eu acho que o Corinthians ali jogou, não teve nem comparação naquele outro confronto deles, né? Mas ele jogou muito aqui o que ele pode, eu acho, sabe? Eu acho assim que o Corinthians já estava concentradíssimo para o jogo. E também acho que a estratégia aqui do técnico deles lá do Corinthians, a preocupação maior era não perder o jogo, né? Como você falou, pessoal, vamos para frente. Chegou lá, deu 5 minutos, ele não, vamos segurar aqui, porque se a gente for igual um louco lá, pode levar, né? Eu vi até comentários assim do pessoal dizendo que ficou um pouco decepcionado com o Corinthians nesse ponto, porque pela grandeza do Corinthians, né? E jogar mais fechado. Mas eu acho que o time tem que jogar na sua capacidade, né? Se não tem, se o outro adversário é igual quando vai jogar lá o Mundial de Clubes lá da Europa. Não adianta você querer bater de frente com um time que, em tese, é melhor que o seu ali, tem mais jogadores, né? Então, aqui acho que pela expectativa, talvez o torcedor corintiano ou alguns também decepcionado com o Corinthians pelo fato dele não estar se defendendo muito. A primeira que também é a característica do Corinthians, né? E acho que foi bom até para o final das contas, né? Sim, eu acho que o Vitor Pereira, ele tentou lançar realmente o time para o ataque, mas depois viu que era muito perigoso deixar espaços. Tanto que no segundo tempo ele tira o Roger Guedes porque já não acompanhava mais as subidas do Rodinei e que estava cansado até para subir para a área. E ele tirou para fazer uma recomposição ali, fechar o meio, né? O Renato Augusto também cansou. Então, na primeira substituição do Vitor Pereira, ele tira os 2 melhores jogadores do Corinthians, na minha opinião, o Roger Guedes e o Renato Augusto, que dá outra qualidade para o time do Corinthians. O Corinthians com o Renato Augusto é um, o Corinthians sem o Renato Augusto é outro. E ele tentou renovar, né? Porque o Flamengo vinha com muita pressão. Eu achei só uma partida bem abaixo do Adson. Lá na ponta direita, eu achei que ele não foi bem. O lateral do Flamengo, Felipe Luiz. Felipe Luiz não estava subindo muito, ele subia pouco e apoiava mais pelo meio, ele estava caindo mais pelo meio, né? Mas eu não achei uma partida muito boa do Adson. Quem ali estava fazendo muito bons jogos era o Mantuan, que foi para o Zenit, né, da Rússia, e que trouxe daí naquela negociação o Yuri Alberto. Achei uma excelente partida do Yuri Alberto, né? Muito boa. Ele que puxou, na verdade, 2 grandes lances do Corinthians. Sem aqueles 2 puxadas dele, acho que o Corinthians não teria causado nenhum perigo para o Santos, né? Santos o goleiro e não o time. Então, eu
eu achei assim, a estratégia do Vitor Pereira eu achei boa, ele até tentou, né? Mas faltou ali realmente as peças que ele poderia fazer uma pressão maior, aquele pé de pressiona no adversário. O Corinthians é bem forte dentro de casa, mas nós sabemos que o Flamengo é extremamente perigoso, né? Do Flamengo, pro lado bom, o Gabriel, para mim, se destacou, foi o jogador que mais buscou jogo, se apresentou, chutou, arriscou, né? Teve aquele lance que ele quase fez o gol no milagre do Cássio, né? Em queima-roupa, os dois zagueiros ali conseguiram atrapalhar ele, mas ainda assim ele conseguiu bater na bola, então quase conseguiu o gol. E para mim, eu achei abaixo do esperado o craque, a Arrascaeta, que para mim aquele cara é diferenciado demais. Não consegui ver uma marcação diferenciada nele. Talvez ele possa ter sentido alguma coisa, não está 100%, não sei ao certo, porque eu não vi uma marcação bem individualizada nele. O Duqueiroz lá até não jogou tanto, na minha visão. Aí eu concordo com a mídia tradicional, que falou que o Adson e o Duqueiroz foram que menos se apresentaram no futebol do Corinthians, mas eu também não vi que esse comprometimento na marcação do Duqueiroz tenha sido extremamente com a Arrascaeta. Não vi isso, né? Mas foi um excelente jogo. É o que eu acho assim que talvez a marcação não ficou uma marcação exclusiva ali no Arrascaeta, mas a marcação do Corinthians foi bem feita em cima do Flamengo, eu acho. Eu acho assim que o Flamengo tem um time muito bom, né? A qualidade individual dos jogadores são assim, tá muito diferente. Então conseguem criar, que nem o Gabigol consegue criar porque ele se encaixou muito bem no Flamengo, tá um dos craques do time, então, mas a marcação do Corinthians foi boa em cima do Flamengo. Mas mesmo assim, o Flamengo eu acho que o Flamengo não jogou bem, assim, digo, não jogou bem porque ele pode render muito mais. Você falou, não teve muito destaque do Rascaeta, não teve muito destaque do Pedro, o Everton Ribeiro foi mediano, também esses, então, mas tanto pela marcação que o Corinthians fez. Ele não fez uma individual, foi diferente daquele jogo do Atlético Paranaense que também deu 0-0, porque lá eles estavam jogados fechado demais ali. Apesar que me lembrou muito esse confronto, sabe? Eu acho que o técnico do Corinthians ele pegou e usou um pouco dessa estratégia que o Felipão tinha usado lá contra o Flamengo, que ser um pouco mais defensivo, assim, mas não deixou de atacar, né? O problema também ali o Cássio e putz, pessoal, eu sempre disse que o maior goleiro do Corinthians era o Ronaldo, né? Porque ganhou o primeiro título. Mas vendo assim o Cássio nesses jogos decisivos, o cara muda, né? O Cássio no final, assim, é um monstro na defesa. Fez lá pelo menos duas defesas, assim, de goleiro top mesmo. Então, isso também tem um diferencial, né? O goleiro. E o Yuri Alberto, dá para se dizer assim que perdeu 2 gols, né? Ele teve as 2 chances lá, mas centroavante num jogo desse não perde, lógico, não é que o cara é ruim, mas tipo, foi assim. Eu já dou mais mérito daí para a zaga, que conseguiu abafar no momento crítico, porque ele não foi acionado para fazer aquelas finalizações, ele criou aquelas finalizações, né? Tá certo que no primeiro momento, no primeiro tempo, num bote errado do Léo Pereira, que daí ele puxa o contra-ataque, mas veja que ele vem desde lá do meio de campo, trazendo a bola e tinha 2 marcadores, então ele criou aquela situação. Ele não foi aquele centroavante que a bola chegou nele e ele chuta e perdeu. Não, ele teve que criar essas 2 oportunidades, e por isso que eu dou mais mérito daí para a defesa, que conseguiu aí abafar, e curiosamente os 2 lances, né, foi porque conseguiu prender a bola, né? Então, eu dou mais mérito ali para a defesa. Já do lado corintiano, o Pedro, por exemplo, eu achei que ele foi muito bem marcado. Ora pelo Fagner, que inclusive era uma jogada típica do Dorival, falar para o Santos sair jogando, ou o Felipe Luiz sair jogando no Pedro, lançamento, porque na estatura ele é maior do que o Fagner, mas o Fagner foi muito bem em alguns lances ali, conseguiu inibir o domínio do Pedro, e o Gil, quando ele foi para perto da área, o Gil foi monstro nesse jogo, ele conseguiu
Acho que ele não perdeu uma bola, não tomou um drible do Pedro, algo nesse sentido. E eu achei que o Gil e o Fagner ali foram muito bem. Do outro lado, o Balbuena e o Fagner, eles tinham mais prioridade de marcar o Gabigol. E tiveram, na minha concepção, mais dificuldade, porque o Gabigol, Ele se movimenta saía mais muito. da área, estava mais, né? Eu acho que essa mudança ele não tá fazendo tantos gols assim, o Gabigol, como ele fazia lá, mas com o Pedro, putz, eu acho que ele se destaca mais. Eu acho que para ele, ele se movimenta, é um jogador assim, cria, é difícil com o marcador. Ele é assim, é o estilão assim que joga muito assim. Daí e o Pedro fica esperando, né? Eu até acho que o Gabigol é mais jogador que o Pedro, né? Tem essa discussão que tem aí. E você diz ali também dos volantes do Corinthians, né? Que o jogo ali era para os volantes, né? Se tem um volante um pouquinho mais qualidade ali, vamos dizer, porque ele teve umas 4 chances de chutar ali fora da área, então se é um volante mais técnico, mais experiente, mais assim, experiente que eu digo, um volante meia, talvez o Corinthians tivesse mais chance, né? Porque o Arrascaeta e o Everton Ribeiro não marcam, né? Então, o volante sempre vai sobrar, né, do time adversário. Quer dizer, mas marco muito pouco, né? Mas assim, daí, para o jogo em si, eu acho que o empate valeu. Eu acho que o Flamengo melhorou do que estava jogando nos últimos tempos, né? Jogou assim que ele pode, mas não jogou tudo que pode. Acho que o Corinthians jogou no seu limite e o Flamengo não chegou ainda no que pode jogar mais. Eu acho que aquela vantagem que eu dizia lá, eu acho que agora aumentou um pouquinho para o Flamengo nos próximos jogos aí, porque o Flamengo pode jogar mais do que jogou ali. E o Corinthians vai Eu jogar vou isso só mais ou fazer menos. eu vou só fazer um comentário dos volantes antes. De marcação, a volância do Flamengo era muito mais forte, né? Com Thiago Maia e João Gomes, que foi amarelado e, na minha concepção, muito bem amarelado, deveria até ter sido expulso no segundo pontapé no segundo tempo, e do que o do Queiroz e o Fausto Vera. O Fausto Vera ali na esquerda, fazendo um triângulo com o Balbuena e o Fábio Santos, eu vi ali que ele conseguiu marcar mais. Já o do Queiroz, ele realmente foi um pouco mais abaixo. Então, na volância, eu achei que os marcadores do Flamengo conseguiram se sobressair. Não à toa que o Thiago Maia livrou um gol daquele chute do Yuri Alberto, né? E também conseguiu, no segundo tempo, anular. Então, eu achei que na questão dos volantes, o Flamengo soube marcar mais. Quanto ao rendimento das equipes, aquilo que nós já havíamos conversado, né? O Corinthians veio ganhando corpo, veio para essa final mais encorpado, com um time bem mais forte do que era há um mês atrás. E o Flamengo me pareceu que perdeu um pouco o rendimento, caiu levemente o rendimento. Não sei se está atrelado a essa situação do Arrascaeta, que para mim parece que não está 100%. E o Flamengo, com o Arrascaeta 100%, é um time. Sem o Arrascaeta, é outro time também, igual o Renato Augusto, que eu falo do Corinthians, né? Então, eu acho eu tenho essa percepção. Eu vejo que o Arrascaeta é muito importante. Se ele estando bem no jogo, ele livra mais o Everton Ribeiro para jogar. Quando ele está mais abaixo do esperado, há muito mais para o Everton Ribeiro fazer. E eu achei que nesse jogo ele estava abaixo e sobrou muito para o Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro, na minha visão, não é assim. Sozinho não é do mesmo nível que o próprio Arrascaeta. É um jogador de excelente qualidade, desequilibra, tem um ótimo passe, mas eu achei que ali ele não soube, ele não fez assim as grandes criações, né? Que geralmente é feita pelo Arrascaeta. É que daí quando o Arrascaeta tá inspirado, tem que, às vezes, não nem só dobrar a marcação dele, tem que triplicar, né? Daí isso abre espaço para outros, né? Se você for ver os grandes jogos do Flamengo, quando vai pela movimentação do Gabigol e do Arrascaeta, que são dois jogadores que são difíceis de ser marcados, então tem que ser dobrados sempre. Daí sobra pro Everton Ribeiro, que tem qualidade, sobra pro Pedro, que tem qualidade de finalização, sobra às vezes pro Rodinei, que está jogando muito bem nessa de lá. Então,
Só que eu achei também É que assim são que jogadores que não ficam presos à sua posição, né? é, Eles conseguem, por exemplo, sair da posição e fazer a função de outro, por exemplo, o Gabigol como armador e o Arrascaeta se infiltrando para ser o finalizador. eles Como tiram o pode zagueiro ser o de lá. armador da direita, da esquerda, eles É. conseguem fazer isso, né? Eu também, só que eu achei que também que um pouco faltou um pouco do Dorival Júnior aqui nesse jogo, porque ele achou um jeito do Flamengo ganhar, tá? Ganhou muitos jogos desse jeito, mas ficou manjado. O técnico do Corinthians não é bobo, pegou e conseguiu e ele não conseguiu alterar. E teve chance de alterar o formato. De alterar, criar alguma outra situação. Que nem a marcação do Rodinei foi muito forte lá, ele não conseguiu jogar, que é uma jogada forte que o Flamengo tem. Ficou ali muito feio. Ele tentou essa questão do jogar o Pedro ali nas costas do Fagner, mas o Fagner fez uma partida excelente também ali, né, que teve. Então, acho assim que faltou um pouquinho aqui do Dorival mexer um pouco mais no time para tentar jogar Surpreender, mais, né? sair dessa lá. Então, um detalhe também assim que a gente está falando você falou do Renato Augusto, do Guedes. Para mim, me pareceu no final do jogo, assim, até com a saída dos dois, que como é que é? Vitor Pereira, o nome do técnico do Corinthians, né? Isso. O Vitor Pereira, ele estava assim, ele estava muito com medo de perder o jogo, que ele achava assim, então, tanto que sobrecarregou o Paulo Guedes, o Roger Guedes e o Renato Augusto na marcação, daí eles não jogavam tanto. Tanto que agora eu não sei como é que ele vai ser a estratégia para o próximo jogo, se ele vai insistir nessa marcação ou vai liberar um pouco os dois para jogar, porque por isso que eu disse que teve gente que criticou o Corinthians porque não, os jogadores dele que podiam atacar. Que também, talvez a estratégia dele, você comentou bem que o Watson jogou mal, né? Talvez a ideia dele era segurar esses dois e que os dois atacantes, o Yuri e o Alberto, tentou fazer a parte dele, mas o outro atacante não foi mal, né? Então, talvez ali É, tenha. Mas eu senti um pouco disso, que ele estava meio com medo de perder, mas eu não sei também, porque daí lá no Rio é difícil dizer que vai ganhar, né? Não sei. Bom do futebol que é isso, não dá para dar certeza, né? o meu comentário sobre o Dorival que o amigo falou. Eu achei que ele não quis mudar muito na característica do time, que já está habituado a jogar desta forma, então eu achei que ele não quis mudar muito a característica do que eles já estavam jogando, que vinha dando certo. Porém, se a gente for lembrar, desde o jogo contra o Inter, que foi um bom jogo do Inter, que soube marcar o Flamengo, e depois antes disso teve o jogo do Felipão, né, do Atlético Paranaense, que conseguiu lá no Maracanã segurar, teve o jogo do Inter, com certeza o Vitor Pereira estudou esses dois tipos, esses dois modelos de marcação, e conseguiu fazer uma dobra ali. Então, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Eu acho que essa dobra que ele fez ali, trazendo o Renato Augusto bem para perto da grande área corintiana, foi que prejudicou o desempenho do Renato Augusto no segundo tempo também, porque ele tinha que fazer área a área, né? Então ele cansa, ele já não tem aquela. Já não é tão novo, né? Já Sim. passou dos 30 mais tempo. Então, eu acho que nesse sentido, o Renato Augusto teve que se dedicar mais à marcação ali, porque se ele deixasse o Everton Ribeiro ficar triangulando com o Rodinei naquela infiltração que era bem forte, junto com o Gabigol ali, ele poderia armar algum perigo contra o Corinthians, né? Então, eu achei desse sentido. Eu só achei que o Vitor Pereira, eu já não senti que o Vitor Pereira estava com muito medo de perder, não. Eu achei que ele tentou fazer de tudo para ganhar, só que a qualidade do jogo dos atletas do Flamengo é disparado melhor do que o do Corinthians. E depois, eu só achei depois, realmente, no finalzinho, e a equipe meio que falou, opa, vamos Vamos, segurar. Teve a polêmica do pênalti, não sei se nós vamos falar. vamos. Não, eu ia falar. Não, só antes de falar do pênalti ali, eu acho que, já emendando, eu critiquei ali o Dorival Júnior nessa questão do ataque, mas na defesa conseguiu encaixar muito bem, né?
O Léo Pereira Acho que tá jogando, foi- acho que como Foi nunca os jogou. dois lances de perigo, né? Assim, ainda por um pouco de falha, né? Do meio ali, no primeiro tempo lá, o volante conseguiu se recuperar ainda na falha do Léo Pereira. Mas é que não é que é falha, é que o modo que eles jogam é isso, né? É no limite ali do erro, né? É que não É tá, que não tem, ele errou o tempo da bola para cabecear, né? é que daí, é que assim, também eles quase não têm pressão, né? O Davi Luiz e o Léo Pereira, eles não têm muita pressão de receber, porque se o time adianta para marcar o Flamengo, sobra para trás. Daí os cara, mais o Santos joga bem para caramba com o pé. Então não é fácil marcar lá na teoria, faz, não, marca ali, os caras vão sair sim, mas daí tem os outros lá, né? Então, mas assim, na parte defensiva, eu acho que até as melhores chances do Corinthians teve quando foi por falha ali, um vacilo da zaga, não tanto por criar, né? E o Flamengo já consegue criar mais, né? Esse do pênalti, daí ficou ficou até meio chato isso na mídia aí tradicional, porque os caras ficaram batendo muito questão podia discutir muito mais o jogo, foi um jogo bom, de duas equipes grandes, tradicionais. No mesmo dia teve muitos jogos da Champions lá, então assim, com esse jogo você não dá para dizer que foi um péssimo jogo, que todo mundo gosta de criticar aqui os jogos do Brasil, mas ele ficou focado nessa questão do pênalti, né? Para mim ali, eu já falei assim até que eu acho que o negócio de bola na mão tinha que ser objetivo, bateu na mão, pronto, marca, não vai ter, né? Daí ali eu não sei, eu acho assim que depende o problema é a interpretação, né? Eu acho que aquele lá, falar tem que estar na direção do gol ou não. Eu, se estivesse em campo, eu tinha marcado aquele pênalti, mas também não acho que seja um absurdo não ter marcado. Já vi pênaltis piores já ser marcado ou não marcado. Você que eu gosto da polêmica da arbitragem, o que você achou? Pênalti. Para mim, o árbitro de campo errou e o VAR. Tem um lance que o árbitro está de frente para a jogada. Está de frente. Então ele não pode. Não viu ou não viu diferente. Ele estava de frente, foi pênalti. Foi tão pênalti quanto foi no jogo. Olha só como é que o futebol é, né, cara? Olha o nível da nossa arbitragem. Um jogo antes do Campeonato Brasileiro, aconteceu o mesmo lance, só que entre o Atlético Paranaense e o Corinthians. Bola também, resvalou todo o braço do Cantilho, acho, e o juiz não deu pênalti. Agora, e é pênalti. E agora, na final da Copa do Brasil, o mesmo lance. Bração aberto, desvia, muda a trajetória da bola, senão o Juliano ia estar chegando lá, ia sobrar limpo para ele chutar pro gol. Mas tem a questão que ele estava tentando tirar o braço, né? Tem que tirar o braço, rapaz. Não, Para. eu acho que O cara atrapalhou o movimento do braço dele, ele foi para jogar. Ele foi para jogada e deixou o bração. Então, é pênalti. Para mim é pênalti. Não sou especialista em arbitragem, não gosto muito de comentar, mas é você não que gosta de comentar, você comenta todos os pênaltis aí. eu comento mesmo, porque eu sou bucudo, não tô nem aí, tem que dar meu pitaco, não é? Não é assim. E para mim, pênalti, cara, o Corinthians foi prejudicado nessa não marcação. Não sabemos se iriam converter o pênalti ou não, mas que o pênalti tinha que ser marcado. Tinha que ser marcado. É que eu acho assim, não dá para dizer que foi lá, vamos dizer, prejudicado, porque se você for ver os comentaristas ali, tem comentarista de arbitragem que diz que foi, tem comentarista que diz que não foi, o árbitro não marcou, o outro diz que marcou, tem lá. Mas o erro que eu acho aqui do árbitro, o maior erro dele é não ir no VAR para ver. Porque, assim, o mínimo que ele podia ir lá no VAR, ir lá olhar, fazer, não, mantém. Eu acho que esse que é os erros dos árbitros aqui. Isso não quer dizer que se o VAR chama, ele é obrigado a mudar a opinião dele. Isso também que acontece. Às vezes o árbitro pensa, não, se eu vou ter que ir lá, eu vou ter que mudar e eu acho que não foi. Mas vai lá, tire a prova real ali para ter. Isso que falta, eu acho, para os árbitros daqui. Então, se ele fosse lá no VAR, olhasse lá tudo, 2, 3 câmeras, não, continua achando que não foi. Beleza, não ia gerar tanta essa polêmica assim. O problema é que dele não vai, daí fica nessa dúvida.
que não olhou, que não fez. Vai olhar lá. De 1 minuto que ele vai olhar lá, ele já consegue mudar. Então, isso que eu acho que é o problema. Aí nós vamos voltar naquela mesma discussão, né? Fala assim, da diferença da sugestão do que da recomendação de faça aquilo que eu quero, que eu estou falando para você fazer, né? Geralmente você recomenda ou faz a sugestão. Recomendo que vá fazer a revisão do lance e veja o que tu acha. Ok. Agora não aquela indução, né? A bola bateu na mão, bola na mão, venha ver o possível pênalti, provavelmente pênalti. Você já vai induzir o árbitro. Aí por que não estão chamando? Por causa que esse critério errado que estão chamando os árbitros para ver, já estão induzindo eles. Eles não estão tomando as decisões por si só, revendo o lance. Eu acho que um dos únicos que eu vejo que quando vai ao VAR, ele pode manter ou não, é o Klaus. Eu vejo ele assim mais firme e mais convicto daquilo que ele marca, e ele vai e revê e toma a decisão dele. Fora isso, não tenho visto outros árbitros com personalidade nesse sentido, né? Embora tenha alguns ali que foi e manteve a decisão de campo, tudo mais. Mas eu acho que a forma como o VAR chama o árbitro para ir até a cabine para poder rever o lance é que tem criado muita polêmica. Né? Se eles apenas falam, sugiro que vá rever o lance do Léo Pereira. Ponto. Não faz mais nada. O cara vai ver e tá. Não. Para mim não é pênalti. Para mim é pênalti. Deu três câmeras ali, como o amigo falou. Não, beleza. Agora, se o VAR chama já induzindo o pênalti, daí eu acho errado. Não, mas eu acho que teria que eu não cheguei a ouvir o áudio desse pênalti aí. Mas tinha que ser mais ou menos assim. Ele na barriga primeiro e por isso que não é pênalti. Então se ele falou assim, bateu antes na mão, daí o cara falou, daí deu o ar, tem que falar, não. Mudou. Não tava Aí que tá a discussão e a polêmica maior, porque a FIFA retirou essa questão de bater no membro antes da mão e retirar a penalidade. Já não tem mais. Antes era, agora já não é mais. Entendeu? Aí que tá a polêmica e a crítica do Corinthians, inclusive, que mandou o ofício para a CBF. E só comentando a divisão dos comentaristas de arbitragem, é porque é 50-50 mesmo, metade é flamenguista e outra metade é corintiana, aí vai ficar dividido mesmo. Por isso que eu falo, eu sou adepto aqui de bateu na mão, o cara se protegeu, tá lá no corpo. Cara, bateu na mão é mão, pronto. Não tem mais, aí é tipo... Acaba a discussão, né? Bateu. Daí, apesar que os caras estão criando polêmica até no impedimento, né? Meu Deus do céu, cara, impedimento é ou não tá, é gravidez, tá ou não tá. Eu acho que o futebol tinha que ser... Essas situações tinham que ser bem objetivas, na minha opinião. Acho assim que mão podia ser, bateu. Mas o cara vai chutar a bola na mão e vai pegar o pênalti. O cara vai arriscar de chutar pro gol ou vai tentar marcar o pênalti? Quantos caras não ganham um escanteio? Por que ele não cruza a bola, bate para ganhar o escanteio? Ou o zagueiro chuta no cara para ganhar o lateral? Faz parte do jogo. Ou o atacante deixa a perna para pegar, para sofrer a falta. É a malandragem que o futebol tem. Então, para mim, tinha que ser assim. Eu vou mandar também naquele e-mail, eu vou mandar agora o e-mail para a FIFA dizendo: marca a mão, é mão. Vou fazer sugestão lá, né? Meu amigo, para de ficar. Vocês estão se complicando por coisa fácil, não é verdade? E agora para o outro, nós encerrar o vídeo aí. O que você acha que mudou? Tá lá? O que vai dar? Bom, primeiramente eu acho que as duas equipes vão se poupar para o brasileiro e vão jogar só a quarta-feira que vem, né? Eu vejo o Flamengo mais favorito por jogar em casa, embora o retrospecto do Flamengo na Copa do Brasil decidido em casa não é tão bom, né? Tanto que perderam já para o Santo André, lá mesmo, mas por outro lado ganharam do CAP lá, né? Então foram campeões em 2013, acho, né? Mas eu acho que o Flamengo é favorito, embora o Corinthians tenha conseguido, naquela balança que nós fizemos,
o Flamengo estava muito acima e jogou abaixo, e o Corinthians que estava muito abaixo incorporou mais, ainda acho que o Flamengo é superior e tende a sair com o título. Vamos ver. É um jogo nervoso, uma pressão da torcida também. Vamos ver como é que vai ser. Principalmente, para mim, eu sou fã do futebol do Arrascaeta. Eu acho que o cara é fantástico. Se ele tiver um dia inspirado, meu amigo, esquece. Igual diz Carioca. Esquece. Esquece que vai dar Mengão. Eu acho aqui que o Flamengo tem 68% de chance de ganhar aqui. E o resto pro Corinthians, porque acho que o Flamengo vai jogar mais em casa. Não vai jogar. O Flamengo, quando joga ruim, joga bem. Então, o Corinthians não sei se vai conseguir mudar. Acho que o Corinthians jogou o máximo que ele podia. Mesmo se tivesse ganho de 1-0, 2-0, eu acho que ainda seria difícil para o Corinthians, porque o Flamengo voltou. Então, eu acho que o Flamengo é favorito aqui para ganhar, até por toda a circunstância. Mais um. Diga. Não, pode concluir, que eu ia falar. Não, eu ia falar que ele está lá, só que eu ia questionar você se for para os pênaltis, quem que é favorito? Era isso que eu ia falar agora. Mas se for para pênalti, eu coloco favoritismo para o Corinthians. Eu não sei, eu acho que... pelo aspecto psicológico. Eu acho que os jogadores do Corinthians confiam muito mais no gigante Cássio, jogam todas as fichas, igual foi contra o Boca, os pênaltis, e eu acho que o abalo psicológico do Flamengo, eles não pensam em outras circunstâncias que não ganhar e ganhar bem, entendeu? Eu acho que se for levar para os pênaltis, o Corinthians tem uma vantagem. Eu não sei ainda também por goleiro, porque acho que o Santos também é um bom. Talvez o Corinthians vai, porque os batedores do Corinthians acho que são melhores, assim, mas perdem muito menos pênaltis, né? O Corinthians, talvez acho que o Corinthians daí aumente um pouquinho a chance dele nos pênaltis. Aí você falou do Boca aqui, até um comentário do meu sócio aqui, que ele falou assim que eu estava conversando sobre isso do Vitor Pereira. Parece que o Vitor Pereira tá jogando com o Flamengo como jogou com o Boca, querendo levar para os pênaltis mesmo, assim. Então, a confiança no Cássio, né? E também digo mais, se o Corinthians for campeão nos pênaltis, com o Cássio defendendo, o Tite tem que levar ele para a Copa só para defender pênalti, se precisar. Joga no lugar do Everton, que não tá jogando bem, não, né? Tá dando uns gols aí, tá louco. Leva lá, daí põe o Cássio só para pegar o pênalti que vai dar certo. Então tá bom, vamos ver, vamos aguardar a próxima semana. Vamos lá, na semana que vem a gente faz um levantamento da final, vamos ver se que nós estamos errados, certo lá. Mas não. Falei o que eu acho que o Flamengo é favorito, mas eu vou continuar torcendo pro Corinthians aqui, porque para não dar aqueles dois que eu falei lá. Ganhar 2 títulos mesmo time. Mas depois nós vamos falar da Libertadores, daí deixa tranquilo. Beleza. Por enquanto, eu só acho que o Flamengo tem mais chance de título agora. Vamos ver. Vamos ver se a gente acerta. Falou, Douglas. Até. Um abraço, tchau.